Fica à vontade, João, quando quiser começar. Acho que tá, seu microfone está fechado. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar hoje sobre a reta de Euler, basicamente. Eu, particularmente, gostei bastante do tópico. Vou usar vários dos resultados que nós já apresentamos na aula 6 e tentar ir complementando esse conjunto de conhecimentos que nós conseguimos obter até o momento. Por questão de conveniência, eu vou apresentar 2 exercícios. Primeiro, são exercícios não muito robustos do ponto de vista das Olimpíadas, são exercícios bem simples envolvendo esses conceitos. A parte teórica que está na aula referente, o professor Juan e o professor Alessandro já apresentaram praticamente todos os resultados e muito bem apresentados, diga-se de passagem. Os exercícios que estão propostos nessa aula estão resolvidos, então a questão do desafio continua sendo válido, né, para título de apresentação, porque você vai ter que fazer a sua construção, como nós estávamos conversando agora há pouco, mesmo você tendo a solução do desafio, por exemplo, em mãos, você fazer a sua construção é um aprendizado, porque você tem que analisar os detalhes de passo a passo. E continua sendo interessante também. Bom, o primeiro exercício é esse exercício que vocês estão vendo aí na tela. Ele mostra que a linha conectando o centroide do triângulo ABC com o ponto X no circuncírculo é a mediatriz do segmento X'H, em que X' é o ponto diametralmente oposto a X e H é o ortocentro do triângulo ABC. Ou seja, vamos primeiramente fazer um desenho aqui desse problema. Nós temos o triângulo ABC, nós temos o centro em O, que é o centro do circuncírculo. Nós temos um ponto X escolhido em qualquer lugar e um ponto X', aqui do outro lado, que é o diametralmente oposto ao ponto X. Então, o que eu fiz aqui foi traçar uma reta, passando por X e O, e obter o ponto X'. Okay? E aí, a questão é para mostrar que X, o segmento XG, ao ser prolongado, corta aqui no ponto F, e esse ponto F é tal que HF e FX' possuem a mesma medida. Okay? Bom, isso daí pode ser feito com GeoGebra. Essa daqui são as construções. Então, mostrar que isso daqui, essas duas coisas são iguais, pode ser feito com GeoGebra quando você pega a ferramenta de medir a distância entre HF e FX', e você consegue verificar rapidamente que realmente são iguais. A outra questão é mostrar que isso daqui realmente são iguais, esses dois segmentos, de forma matemática. Então, vamos só fazer uma construção aqui. Fiz uma construção, não é demonstração, ok? É só uma construção para fazer o que o Paulo, se eu não me engano, chama de mostração. Apenas algumas avaliações numéricas envolvendo esse problema. Então, eu passei o círculo por 3 pontos, né? X, H e X'. Construí as perpendiculares aqui, as alturas, na verdade, do triângulo
XHX', e aí, no encontro das alturas, eu passei uma reta por esse ortocentro desse triângulo, ligando este ortocentro ao novo ponto J. E aí você observa que ele passa exatamente por G, que é o baricentro do triângulo ABC. Ó, e aí eu falei, pô, legal. Então, a ideia é mostrar que G também é o baricentro desse triângulo aqui. Ok, vamos checar a afirmação. Porque, para mostrar que isso é fato, eu posso fazer milhões e milhões de exemplos e observar que é verdadeiro, mas não consigo afirmar que matematicamente isso é verdade. Não é a demonstração matemática. Só que se eu encontrar, desde que eu tenha feito tudo corretamente, um exemplo que isso não vale, bom, eu já consegui demonstrar que é falsa a minha afirmação. Obviamente eu não vou fazer todos os exemplos, mas... Ô, João, dá uma corridinha com o ponto X aí, só pra... Sim, eu ia correr o ponto B. Obrigado. Então, você vai, se você for mexendo aqui o ponto X, você consegue observar os tamanhos fx' e fh. Então, pode fazer várias construções. Essa daqui é a construção, a forma de visualizar, que eu acho mais interessante para poder fazer o resto das contas. Ô, professor João. Sim? Só uma pergunta. E quando não tinha o GeoGebra para fazer essa amostração? Aí o aluno tinha que imaginar. E esse eu acho que era a grande dificuldade da geometria. Você já tinha que ter uma certa habilidade. Eu não sei se eu entendi a questão de forma devida. Não, é isso mesmo, né? A questão da abstração, né? Exatamente. Você teria que fazer uma abstração, talvez esse seja um dos grandes motivos na qual a gente tem uma certa dificuldade na matemática, porque o recurso computacional, ele ajuda muito a visualização. Então, você pode falar para o aluno, olha, é verdade, veja aqui, vamos fazer a construção. E aí ele provavelmente já vai se convencer do fato e nem vai querer demonstrar. Só que aí entra a sua expertise, né? Olha, a verificação de milhares e milhares, milhões e milhões que a relação vale não é a demonstração matemática. Basta um contra-exemplo para que você não tenha a validade do resultado matemático. Você tem uma conjectura quando você tem uma certa validade para muitos e muitos casos que você verifica numericamente. E aí você precisa adotar o raciocínio matemático baseado na argumentação lógica, né, encadeado, para que você faça a demonstração. Se correr tudo bem e você não cometer nenhum erro, espero que eu não tenha cometido também, essa demonstração matemática vai ser válida. No caso, se for um teorema grande ou algo do tipo, ela vai ser submetida à análise de outros matemáticos. Os caras vão falar, pô, não encontrei erro, tá bom? E à medida que isso vai se processando ao longo dos anos, o teorema acaba sendo aceito, né? Porque eventualmente pode aparecer uma demonstração que alguém encontra um detalhe que escapou à análise da pessoa que demonstrou naquele momento. Então, nós aqui, a ideia é mostrar que esse G, que é o baricentro do triângulo ABC, também é o baricentro do triângulo XHX'. Então, se você pode ver que você pode mexer essa construção, é até impressionante que você fala, vai escapar o ponto, não vai dar, mas não vai escapar, matematicamente não vai escapar. Bom, espero que
eu não tenha cometido algum erro na demonstração. A demonstração vai usar apenas a relação entre essas distâncias HG e GO. Voltamos à vida de passar 2 de uma vez. Então, a primeira observação é que HO é mediana no triângulo XHX', porque XO e OX' são idênticos, é o raio. Bom, como HG e O estão na razão 2:1, então, por quê? Porque HG e O estão na reta de Euler. A razão é 2:1. Juan, vai observando aí, por favor. Então, aí o que eu fiz? O que nós fizemos aqui? Foi o seguinte, bom, suponha que o ponto G1 seja o baricentro desse triângulo XHX'. Bom, então, se o ponto G1 é baricentro, você tem aquelas relações apresentadas pelo Juan, dessa razão 2:1 também. Bom, em algum momento você vai cair, uma dessas relações é igual a essa relação aqui, e eu concluí, na verdade, que o ponto G é, na verdade, o G1 é, na verdade, o G. Bom, portanto, eu escrevi G em centro, G é baricentro. Tá incorreto isso. E aí foi isso. E é só. O segundo caso é um outro exercício, mais ou menos na mesma pegada, também não é um exercício de Olimpíada, mas é mais para demonstrar essa questão do conceito. Ele fala que você tem um ABCD, um quadrilátero cíclico, ou seja, ele está inscrito em uma circunferência, e você vai pegar 2 desses triângulos, em uma certa ordem. Você vai pegar o triângulo ACD e o triângulo DBC. É para mostrar que o segmento H1, H2 é paralelo ao segmento AB do triângulo. Vamos ao desenho. O desenho nós temos isso daqui. Tem um quadrilátero, que é cíclico. Primeiro eu desenhei o círculo, depois eu coloquei o quadrilátero, que é bem mais simples. E aí fiz o cálculo do ortocentro, do triângulo falado, primeiro ortocentro, o segundo ortocentro. As retas estão escondidas aqui na construção, para não ficar tão poluído. Então, nós temos que demonstrar que esse segmento H1, H2 é paralelo a AB. Esse 1 e B1 aqui, nos subíndices de A e B, é porque eu já estou usando os pontos A e B, então eu adotei subíndices só para diferenciar, para o GeoGebra saber, porque senão eu teria que construir uma outra folha e eu queria colocar todos aqui. Então, eu vou novamente para a questão da amostração, eu avalia o ângulo da reta, que passa por H1 e H2, contra o segmento, avalia o ângulo da reta que passa por H1 e H2 com o segmento A1, B1, ou seja, uma reta que passa aqui também. E aí você tem o ângulo zero. Você pode movimentar isso daqui, que você vai ter, fica com ângulo zero. Esse valor 0 grau aqui, ele oscila. Então, ele está pondo zero aqui toda vez que eu movimento o ponto, um dos pontos. Aqui ele põe zero em cima do zero, o olho nosso não percebe essa modificação. Bom, aqui que vem uma grande jogada dessa utilização. João, só um instantinho antes de você prosseguir aí. Será que você consegue, existe alguma construção em que ou H1 ou H2 fica fora do quadrilátero? Eu não testei. Aqui fica. Ali tá os dois. Aqui fica, tá vendo? Uhum.
não sei, deixa eu puxar um pouquinho. Aqui. Nessa construção aqui fica. Aí, se eu puxar mais, ele deve sair mais ainda. Ele fica assim. Se é paralelo, então os dois saem juntos, né? Não tem como ficar dentro e Tem que fora sair para junto localizar. também, verdade, exatamente. Beleza. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu fiz meio estático aqui, a figura tinha ficado legal, eu falei, é isso daqui, e vou fechar na discussão. Mas bacana, valeu pela pergunta, é bem interessante. Interessante que se você alterar isso daqui também, né, e for mexendo, ele vai sair para o outro lado, né, devido ao paralelismo. E aí nós vamos à questão da mostração de novo. Eu vou adotar esse palavreado do professor, vou fazer uma cópia, sem citação. Nós vamos avaliando o ângulo, você verifica que o ângulo é zero. Ok, verificamos. Nós podemos mexer isso e o ângulo vai continuar sendo zero. Mas a questão é, e matematicamente? Matematicamente, eu vou ter que usar o fato relacionado aos pontos G, O e H, de cada um desses triângulos. Então, a construção é feita da seguinte forma, você calcula a altura aqui do triângulo, calcula a altura do outro triângulo, ela vai interceptar a reta que a gente já havia formado, e você constrói esse triângulo aqui, H1, O1, H2. Esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo G1, O, G2, em que G1 e G2 são os respectivos baricentros. Pelo caso lado ângulo lado, porque nós temos uma relação entre HG e GO. Então, a partir disso, eu concluo que este segmento é paralelo a H1, H2. Mas, se você observar o triângulo QM1, B1 e o triângulo G1, G2, M1, esses daqui também são semelhantes. Então, esse elemento aqui é paralelo a este. E aí eu concluo o paralelismo entre H1, H2 e A1, B1 pela transitiva. Ok? E é isso, nessas questões que eu queria ilustrar. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Sempre que quiser, abre o som aí e pergunta. Ô, João, podia voltar nessa última congruência? Essa aí. O P1, G2, não, o G1, Quem que é o P1 e G1? Não, P1 acho que é uma coisa que está ali só para atrapalhar. O P1 é o segmento, é o segmento. Eu esqueci de tirar ele ali. É o G1. Tá. O G1 é igual ao S1 aqui. O P1 e o S1 são os nomes dos segmentos que eles estão atrapalhando ali apenas. Tá, aí você mostrou que G1, G2, M1, ele é congruente a... Não mostrei não, usei direto. Falei, olha, como esses caras aqui são relacionados, acho que tem mais um pulinho aqui ainda. A causa do ângulo. G1 até M1 é um terço, né, de M1 até A1, então, até essa... O ângulo é o mesmo. Eu usei esse pulo direto, deu um pulo direto aqui mesmo. Ok, obrigado. Por nada, eu que agradeço. Bom, gente, depois eu vou retomar um assunto, que é esse assunto aqui, daquela nuvem de pontos, que são os centros dos triângulos. Dado um triângulo ABC, eu consigo, no GeoGebra, calcular todos os centros dos triângulos até 3053. A biblioteca dos centros de triângulos traz uma lista de 50.000 centros de triângulos.
no momento, eu não sei quantos existem, se tem mais de 50 mil, e quantos mais de 50 mil. O detalhe que eu gostaria de apresentar, eu vou retomar aquele assunto da aula 6, é a questão da reta de Euler. Ela passa pelos pontos H, G e O, pelo centro do círculo de 9 pontos, e tem mais alguns outros pontos interessantes, e que, do meu ponto de vista, são interessantes, que são relacionados. Existem outras retas aqui, chamadas retas centrais, linhas centrais, assim como os centros de triângulo, existem as linhas centrais, e existem os círculos centrais. Não vou falar de nenhum deles, só vou falar algumas das retas que estão aqui nessa nuvem de pontos. Bom, deixa eu fiz os três. Desculpa. Eu tô no outro ponto ainda. No outro conjunto de slides. Eu vou falar de algumas das retas que estão aqui na nuvem de pontos, mas no momento eu não vou mostrar a nuvem de pontos. A nuvem de pontos vai ficar para esse item aqui. Bom, o primeiro fato interessante é que a reta de Euler passa por esses pontos, e esses pontos guardam algumas relações entre eles, algumas destas já foram apresentadas pelo professor Juan, outras foram apresentadas pelo professor Alessandro. Esses nomes aqui, utilizando os centros dos triângulos, foi a aula 6. Os centros dos triângulos no GeoGebra você pode obter com a função triangle center, onde você fornece os vértices do triângulo e o respectivo ponto que você quer. Então, o 1 é incentro, 2 é baricentro, 3 ortocentro, 3 é circuncentro, 4 é ortocentro. E assim vai até 3053 no GeoGebra. Eventualmente, esses pontos eles têm nomes bonitos. Eventualmente, não tem um nome específico. Todos eles são chamados, até onde eu sei, números de Kimberley, que foi a minha tradução grosseira do inglês. Então, por exemplo, o 8, que é o ponto de Nagel, é um número de Kimberley 8, denotado, em geral, por X grande, entre parênteses, 8. E aí vamos a alguns fatos interessantes. Se você observar essa nuvem de pontos aqui, você vai ver que tem, aparentemente, algumas retas definidas aqui, e é isso que eu vou tentar mostrar e ilustrar. Eu só espero que eu não vá tão rápido quanto eu estou achando que vou acabar a aula, mas aí mais ao fim eu tenho outras coisas para mostrar. João, só reforço, né? Você falou aí que todo aqueles vários pontos, vai tudo para o mesmo triângulo, né? Sim, exatamente. Todos esses pontos aqui, até de 1 até 3053, eles estão associados a um triângulo aqui está o triângulo B, A e C. Todos esses em verde. Então, são 3053 centros de triângulos associados a um triângulo. Quando você tem um triângulo isósceles, que é esse que está escondido aqui, B e D, todos os centros estão alinhados. Quando você tem um triângulo equilátero, que é o triângulo isósceles é o triângulo BEG. Então, todos os centros estão alinhados aqui, em laranja.
Quando você tem um triângulo equilátero, que é o triângulo B, E, D, todos os centros estão aqui. O único ponto em vermelho anotado aqui no meio dessa nuvem de pontos verdes. E aí, nós vamos tentar mostrar algumas dessas linhas interessantes e algumas dessas relações que, do meu ponto de vista, são interessantes. Eu, particularmente, achei muito legal esses resultados. Então, nós temos aqui o encírculo. O encírculo ele pode ser calculado de maneira direta no GeoGebra, basta você pedir encírculo, ABC, e o centro do círculo também você pode calcular de maneira direta. Dado que você tenha um círculo, você pode obter o centro de maneira direta, basta você pedir center, ele já te fornece o centro do círculo aqui em I. Eu acho que eu não fiz isso aqui, eu coloquei tudo via linha de comando triângulo centro. O circuncentro está aqui, e aí vocês já podem começar a lembrar da nuvem de pontos. Parece aqui nessa nuvem de pontos que você tem um conjunto de pontos distribuídos de maneira a compor um círculo, ou não igualmente espaçados, mas estão sobre o círculo. Não, eu vou mostrar que, na verdade, eles estão aqui sobre o circuncírculo. Nós temos muitos pontos aqui no encírculo. Nós temos vários pontos também em cima do círculo de 9 pontos. Mas tem muitos pontos em cima da reta de Euler. Isso que eu achei legal. No meu pouco conhecimento do GeoGebra, eu fiquei até contente com isso, calcular quantos pontos existem aqui em cima da reta de Euler, quantos pontos estão em cima do círculo de 9 pontos e do encírculo. E a partir desse momento, com esse delineamento aí, nós conseguimos fazer outros cálculos, desde que tenhamos as fórmulas dos respectivos círculos ou retas. Bom, todas essas construções aqui foram feitas. O círculo de 9 pontos, o Alessandro fez. O encírculo, se eu não me engano, acho que todos devem conseguir fazer, porque é uma construção um pouco mais elementar. Também não se preocupe se não conseguir fazer, basta solicitar ajuda aí, que estamos disponíveis para fazer isso, para ajudar. Depois, tem os outros elementos que nós já havíamos mostrado na aula 6, que são os círculos externos. Tem essa questão da tangência entre os círculos externos e o círculo de 9 pontos, se eu não estou enganado. Tem o ponto de Nagel, e tem uns outros pontos aqui para baixo que são interessantes, e ele não vai aparecer no momento. Bom, só para relembrar alguns fatos curiosos sobre a reta de Euler, o primeiro, professor Juan, o primeiro e o segundo, acho que o professor Juan, na verdade, acho que o professor Juan já mostrou todos eles. A distância de GO é 1/3 da distância de HO, ou seja, a gente pode cumprir essa igualdade. A distância do círculo de 9, do ponto central do círculo de 9 pontos, que eu denotei por N, até H, esse comprimento, é o mesmo que a distância de N, de N até O. Essa distância aqui, do centro do círculo de 9 pontos até O. E aí está aqui a relação matemática que eu usei um operador booleano para fazer esse true aqui. Depois eu vou movimentar aqui, só um minuto, por gentileza. Depois eu tenho outras relações, HG, 2 vezes GO, que na verdade são o que a gente falou aqui, e HO é igual a OL. HO
é igual OL. OL é chamado esse ponto de Longchamps, se eu não estou enganado. Então, essa distância de H até O é a mesma distância de O até L, onde L é the Longchamps Point. Ok, vamos fazer a verificação numérica. Aqui é o operador booleano, então, isso daí, à medida que você movimenta, as distâncias aqui estão sendo trocadas. Aqui também está sendo trocado, só que é tudo trocando true por true, e o olho nosso não percebe essa movimentação. Ok? Esse é um dos itens interessantes que eu achei que deveria ser inserido na discussão. Ok? João, Pois não? mais uma interrupçãozinha aí. Pode ficar à vontade. Deve ser bem pesado, né, para você ficar iterando, né, em função dos vários pontos que deve estar implodados. Mas o que é bacana que você falou, né, se quando ele for isósceles, né, todos os pontos vão estar em cima da linha de Euler, porque aí em ciclo ele vai coincidir com o círculo de 9 pontos. Ok. Mas mesmo assim, no triângulo isósceles, todos eles vão tudo para cima da linha de Euler? Tá aqui, ó. É o que está em laranja. Uhum. Aqui não sei se acho que dá para. Eu posso ter perdido. Eu também não dei um zoom aqui. Em cima da média 3. No seu triângulo isósceles, todo mundo fica em cima da média 3. Então, Juan, mas a questão é que quando é isósceles, né, o em ciclo ele coincide com o círculo de 9 pontos. Certo. Então, dá para entender que todos os pontos vão coincidir na intersecção aí da reta de Euler com o em ciclo. Uhum. Aqueles pontos que estão fora ali, então parece que todo mundo vai convergir, né? Ou vão contrair tudo para a região interna da reta de Euler. Só essa curiosidade aí que... Entendi. Eu não fiz essas observações, mas com certeza é isso daí. Por isso que a reta de Euler é uma das... É famosa, né? Ela tem os próximos passos aqui, você vai ver que ela é meio que o parâmetro de controle dos restos dos pontos. Tinha até umas desigualdades que eu queria colocar aqui, algumas das cadeias de desigualdades em relação à reta de Euler, mas aí eu achei que não faria sentido, porque eu já estava com uma aula bem extensa, com muita coisa para falar, e aí eu falei, não, vou cortar aqui, e isso daqui vai ficar para um outro momento. Nessas que eu estou apresentando aqui, Alessandro, eu estou com poucos pontos. Eu só não movimento muito aqui para não desconfigurar os próximos passos, porque os próximos passos vão dependendo eles dependem, eu vou só adicionando camadas à construção. Quem quiser essas construções aqui, gente, eu disponibilizo para vocês. Já pediram o link, já. Ali no chat, com certeza. Eu vou colocar lá no... Eu vou colocar lá no fórum. Eu coloquei não tem desafio aí, não, né? Oi? Não tem o desafio aí, não, né? Eu não, compartilhei meu link com o desafio. O desafio tá fora. Eu vou colocar lá no fórum. Ô, João, minha última interferência, só para deixar meus tickets aqui, ó. Tá vendo aquela figurinha onde tá o triângulo, tá sobreposto ali a circunferência, do lado dos 3 pontinhos? Aí no GeoGebra. Não, do lado dele aí. Aonde isso, aperta aí. Pronto. Tá. Agora. Eu vou pôr ele de volta. Professor João, o professor Alessandro estava se coçando aí, viu? Não, vou pôr ele de volta. Cara, eu deixei uma das figuras. É sério, Cláudio, eu coloquei a figura com uns 37 graus, assim. Falei, essa o Alessandro vai reclamar. Coloquei uma figura depois, eu vou mostrar para vocês. Então, e o interessante é que você tem outras retas. Essas aqui eu achei legais porque elas são paralelas à reta de Euler.
E elas têm algumas características específicas. Por exemplo, essa reta que eu chamei, ela não é a linha central 1, ok? Eu só chamei de Central Line 1, mas ela não é a linha central 1. Essa primeira, ela passa pelo ponto 11 e pelo ponto 36, onde o x11 e o x36 são os centros do triângulo de números 11 e 36. Então, ela é esta linha aqui. A linha 2 é uma linha que está... É uma dessas duas linhas, que eu não sei qual delas. E a linha 3, da mesma forma. Central Line 2. É essa mais próxima da reta de Euler. A linha 3 é a outra paralela à reta de Euler. E a linha 4 é outra paralela à reta de Euler. Cada uma delas você pode calcular uma expressão, que ela vai variar de acordo com as suas características, né, do seu triângulo. E todas essas linhas, usando a observação da Alessandra agora, quando esse triângulo for isósceles, elas vão estar vão ser uma única linha. Vai no sentido de, parece haver uma convergência entre elas. Aqui tem a variação dos ângulos entre as respectivas linhas e a reta de Euler. Estas linhas aqui, nos quais nós temos dois dos pontos definem uma linha, segundo a referência que eu estou usando, ela é chamada linha central. Ela passa por esses dois pontos. Algumas dessas linhas, elas têm uns nomes específicos, porque elas passam por pontos específicos. Por exemplo, eu tenho uma linha que passa pelo ponto, intersecta a reta de Euler no ponto de Longchamps. Eu tenho uma outra linha que passa aqui pelo ponto H, e assim vocês já podem ter percebido que eu devo ter alguns milhares de linhas. Agora, um outro item que eu achei bacana é que existem duas linhas, na verdade existem mais, se vocês observarem aquela nuvem de pontos, que elas fazem 90 graus com a reta de Euler. Uma delas é o chamado eixo órtico, Buan já até mencionou o eixo órtico. Ele intersecta a reta de Euler no ponto de Kimberley, de número 468. E aqui, a outra reta, ela intersecta, é chamada reta de Longchamp Line, ela intersecta no ponto de Kimberley, número 858, que é o ponto de... Não é o ponto de Longchamps, é um outro ponto aqui que eu esqueci o nome dele no momento. Existem outras retas perpendiculares? Sim. Quantas? Eu não tenho ideia no momento. Eu sei que tem pelo menos 10 que são elencadas, se eu não me engano, na biblioteca dos triângulos, dos centros de triângulo. Mas existem outras retas, como eu havia dito, um monte delas, João, e com nomes especiais. O eixo de Fermat, a reta de Gergome, Lemoine, a reta do infinito, a reta de Nagel, o eixo órtico, a linha de Sodin e a reta de Van Allen. Cada uma dessas retas tem uma característica ou um ponto interessante. Por exemplo, o eixo de Fermat, ele encontra a reta de Euler nesse ponto de número 381, que é o centro 2, é o ponto médio do x2 com o x4, o baricentro com o ortocentro. A reta de Gergome, só preciso achá-la, a reta de Gergome está aqui, ela cruza, intercepta a reta de Euler, nesse ponto chamado ponto de Emas. Depois você tem a reta de Lemoine, está aqui.
que ela encontra a reta de Euler nesse ponto 237. A reta no infinito eu não consegui plotá-la aqui no gráfico, no momento, não sei porquê, o GeoGebra não plota ela. Você põe o comando e ele não plota. A reta de Nagel, aqui, ela encontra a reta de Euler no ponto x2, que é também conhecido como baricentro. Ok? Depois, o eixo órtico, ele encontra a reta de Euler. O eixo órtico está aqui. Alguém está vendo o eixo órtico aí? Eu perdi ele no momento. É uma dessas aqui. A reta de Soddy, que ela encontra a reta de Euler no ponto de Longchamps, e a reta de Van Alva, que ela encontra a reta de Euler no ortocentro. Vocês podem ver, pelo menos está funcionando as construções que foram feitas. Esse ponto H, eu não usei ele para fazer a construção, senão não faz sentido, que aí, obviamente, a reta passaria. Eu utilizei a definição da reta, porque ela tem muitos pontos, muitos centros do triângulo que ela passa por, e eu peguei outros 2 pontos, e aí ele passa exatamente em cima desses pontos anotados. Então, eu não peguei os dois pontos que estão aqui, ó, que fala, olha, ela passa em cima desse ponto. Eu peguei outros 2 e fiz a construção. Vamos só mais um pouquinho. Um outro fato interessante é que se você pegar um incentro definido aqui de um triângulo ABC, a partir desse incentro você gerar 3 retas de Euler, então eu tenho o triângulo ABI, e eu gero a reta de Euler ABI. Está aqui a respectiva reta ABI. Depois eu tenho o triângulo ACI e construir a reta de Euler respectiva desse triângulo. E depois eu tenho a reta de Euler associada ao triângulo BCI, que é esta aqui. Vocês já devem ter percebido visualmente o que está acontecendo. A interseção dessas 3 retas de Euler é um ponto Z, aqui que é também um centro de triângulo, e é o de número 21. Esse ponto, se eu não me engano, o professor Juan falou dele, é chamado ponto de Schiffler, e é denotado na notação de Kimberley por x21. Se você quiser pegar o GeoGebra, mandar passar o centro do triângulo de número 21 aqui para o triângulo ABC, ele vai cair exatamente em cima aqui do ponto Z. Eu fiz isso, deu exatamente, calculei a distância, deu 0, então eu já fiquei contente que eu não estava fazendo nenhuma construção equivocada, que é o que pode ocorrer. Pelo menos, aparentemente, não está. Um outro item interessante, eu achei interessante mostrar, todos esses itens eu estou mostrando sem demonstração, que fique claro isso, eu estou mostrando o conceito, praticamente, é que, se você considerar o círculo de 9 pontos, e os segmentos AH, BH e CH, o ponto médio desses segmentos pertence ao círculo de 9 pontos, que é um resultado, para mim, é muito, muito fantástico isso, e você não consegue sair dessa brincadeira, pelo menos brincando aqui com o GeoGebra, você consegue se convencer de maneira razoável que isso é verdade. A demonstração disso
a cargo do leitor ou um desafio. Brincadeira, o desafio não vai ser isso, não. Ô, João, esses são, dos 9 pontos, eles são os 3. Como? Dos 9 pontos, né, que são os pontos médios, os pedras perpendiculares, 3 pontos médios, 3 pedras perpendiculares, os 3 que são essas médias aí. Ah, sim, ok. Que os outros estão associados com a definição do círculo de 9 pontos, né? Mas verdade. Isso. Verdade, bem lembrado. Eu, particularmente, achei bastante bacana esse resultado. Eu só não fiquei assim, falei, vou colocar aqui, mas não vou fazer a demonstração, porque deve ser um pouco demorado, e eu quero mostrar um monte de coisas mais que eu achei bacana de apresentar em termos de conhecimento relativos à reta de Euler. Bom, isso daqui também vocês podem brincar ali com as construções. E aí, nesta aula aqui, acabou esses detalhes. O próximo item... Pois não? João, esse ponto Longchamp Point, pode falar mais dele? Tem outro detalhe que nunca tinha ouvido falar. Eu também tinha anotado a pergunta aqui, Juan. Vou deixar para o final. Ô, Juan, essa eu vou ficar te devendo um pouco, porque eu não estudei muito esse assunto. Eu coloquei ele aqui porque ele é um ponto... deixa eu ver aqui. Ele é um ponto de interseção da reta de Soddy com a reta de Euler. E ele é o de número 20. Eu achei interessante por causa disso. Aqui, todas as outras interseções também têm um nome, até onde eu consegui achar. Achei uma ou duas, mas não tive tempo para fazer uma pesquisa um pouco mais apurada desses detalhes. Mas, ao que parece, é o ponto que ele tem uma relação aqui com a reta de Euler. Deixa eu voltar. Ele define como sendo a reflexão do ortocentro sobre o circuncentro. Esse deve ser uma das definições, mas eu não sei te falar exatamente. A propriedade dele, né? Ele que tem uma construção de um triângulo que forneça o Longchamp Point. Eu acho que eu vi a construção, mas era um pouco detalhada demais, e aí eu gastaria muito tempo para fazer isso. Aí, se você falou que, por definição, ele é a reflexão em torno do ponto O, então, obviamente, a distância de H até O e de O até o ponto L, que é do Longchamp, vão ser iguais. Pela questão da reflexão. Mas eu não fiquei em detalhe nesse ponto, Rô. Essa eu vou ficar te devendo. É legal, só para... que você colocou bem grande ele, então... Ah, sim. Botou uma bolinha bem grande, por isso... Chama a atenção. Exato. Eu defini no começo da construção, eu defini o tamanho do ponto de Feuerbach. E aí, depois, os outros pontos ficaram do mesmo tamanho e eu não me atentei para isso, acabei deixando. Foi culpa de Feuerbach que eu defini que ele é um pouco mais esse maior. Ponto aí, Juan, está dizendo aqui que ele é o ortocentro, né, de um triângulo anticomplementar. Aí... nesse sentido que eu falei, que ele deve ser alguma coisa, um centro de algum triângulo, mas eu não sabia te falar exatamente. O ortocentro de um triângulo anticomplementar. E aí, como você falou, né, ele intercepta a linha de Euler a interseção, né, da linha de Euler com a linha de Soddy. Isso, exatamente. Aqui, eu achei bacana essas questões dessas linhas, porque eles generalizam essa questão de centros de triângulo, de linhas, e inclusive de círculos, mas não vem ao caso no momento. Aqui que eu vou pretendo mostrar para vocês,
essa questão da dispersão da nuvem de pontos. Como eu só estou reprisando aqui alguns centros já conhecidos e batidos, que já foram tratados durante todas essas aulas, e são 8 apenas, mas o GeoGebra tem capacidade para, até no momento que eu estou usando, 3.053. 3.054 ele faz, e ele dá um erro que ele não sabe fazer. Bom, aqui está o passo 1, que são na verdade, a nuvem de pontos contendo todos os pontos que o GeoGebra consegue calcular. A uma primeira vista, parece que eles estão, assim, dispersos nessa direção do segundo e do quarto quadrante. Mas, se você aumentar um pouco a distância, você vai ver que isso não é tão verdade. Aqui, esse quadradinho aqui, é um zoom com uma distância bem distante. Eu não vou fazer aqui porque, às vezes, ele pode enroscar um pouco no processamento. Então, na verdade, parece que a tendência está aqui entre o primeiro e o quarto quadrante. Só que à medida que você vai aumentando o zoom, a nuvem de pontos ela vai ficando um pouco ali entre o primeiro e o terceiro. Obviamente porque eu estou com um triângulo aqui nessa região. Não está centralizado, não é um triângulo nada especial, um triângulo aleatório que eu peguei. Essa daqui é uma reta que ela parece ser perpendicular à reta de Euler, mas no movimento é só uma conjectura. E à medida que você dá um zoom um pouco mais robusto, você vai ter essa configuração aqui, que é onde você observa esse aparente círculo, e se você observar aqui dentro também parecem aparecer alguns círculos. Eu espero que vocês enxerguem também um círculo aqui. Eu consigo meio que enxergar um círculo aqui, meio que um círculo aqui. Se você der um zoom aqui nessa região, parece ter um outro círculo. Mas eu não fiquei calculando esses elementos. O meu objetivo aqui é só mostrar alguns elementos que eu achei legais. A reta de Euler está aqui, é essa reta rosa, eu acho. E ela contém vários pontos também que estão em destaque, inclusive aqueles 4 pontos que a gente já havia comentado. Só que não é só isso, você tem outros elementos. Por exemplo, você tem o incírculo. O incírculo é o círculo que é tangente aos lados do triângulo, e ele tem uma certa quantidade de pontos aqui em cima do incírculo. E aí vocês já devem ter, esse daqui é o círculo, exatamente. Mas antes disso, vamos ao círculo de 9 pontos. O círculo de 9 pontos também tem um conjunto de pontos em cima dele, que são centros relacionados a esse triângulo. Eu calculei quantos, ok? Para esses 3.053, eu fiz as continhas. E aqui você tem o círculo com uma quantidade um pouco maior de pontos sobre ele. É uma figura, uma foto, só para mostrar. Quando eu coloco a reta de Euler naquela nuvem de pontos com um zoom de muito distante, à medida que você vai se aproximando, essa reta aqui eu não sei qual que é ainda, aí você tem essa configuração que está mais abaixo aqui, e agora espero que vocês consigam ver um círculo aqui, um círculo aparente aqui, aí dá para ver outro se você ficar dando zooms e observando. Tem um outro aparente aqui. Eu, particularmente, achei bastante bacana. Bom, e aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a reta de Euler, eu printei alguns os 10 primeiros
centros de triângulo em ordem crescente que estão sobre a reta de Euler. Então, os 3 primeiros são conhecidos. Depois eu tenho 5, 20, até 21, 22, 23, 24, 25. Aqui estão todos em ordem crescente. Em cima do encírculo, eu tenho o ponto 11. Depois já passa para o 1000 e assim vai. Em cima do círculo de 9 pontos, eu tenho um certo conjunto também, que é o 11. Se vocês observarem, em cima do encírculo eu tenho 11, e no círculo de 9 pontos eu tenho 11. 11 é Feuerbach, por interseção. Se você intersectar esse conjunto aqui com esse conjunto aqui, vai dar um único ponto, que é o ponto de tangência entre o círculo de 9 pontos e o encírculo. É o Feuerbach. E depois eu tenho círculo, e eu tenho uma quantidade de pontos em cima dele, nos quais esses são os primeiros 10. Por que eu escolhi 10? Totalmente aleatório, porque é o que cabia aqui na página do GeoGebra. Bom, quantos pontos tem em cima da reta de Euler? Em cima da reta de Euler, para n igual a 3053, que é a capacidade do GeoGebra, eu tenho 241 centros de triângulos, dos centros do triângulo. 241 dos centros do triângulo estão sobre a reta de Euler. 28 centros do triângulo, associado ao triângulo ABC, estão no encírculo. Então, aqui, se você contar esses em laranja, hora do café, você vai ter 28 desses pontos. Em cima do círculo de 9 pontos, você tem 35. E em cima do círculo, acreditem se quiser, 257 pontos. Ele tem mais do que a reta de Euler. Até o momento, né, obviamente, para n igual a 30.053. Não sei para n igual a 50.000, ou sabe Deus quantos pontos existam. Bom, e aí você tem as outras retas que a gente já havia mostrado, ou comentado. Eu não vou mostrar todas, nunca fiz os cálculos para todas, mas aqui já dá para ter uma ideia que as retas as linhas centrais, né, que são retas que contêm na verdade, se contém um ponto só, provavelmente ela não passa em outro, né, por definição. Mas se ela tem 2, deve ter mais alguns pontos. Por exemplo, a linha que passa por x1 e x2, ela tem 58 centros em cima dela. A linha que passa por x1 e x3 tem 80 centros em cima dele. Cara, eu arrumei isso daqui, eu tenho certeza. Tá com S, eu arrumei agora há pouco. As outras retas que eu não avaliei a quantidade de centros em cima dela, pertencentes a elas, são o eixo de Fermat, linha de Gergome, Lemoine, Nagel, Soldline. E aí vocês podem, eventualmente, fazer os cálculos ou pensar que se a reta ela cruza a reta de Euler, em geral ela vai cruzar também o incentro, o circuncentro, o círculo de 9 pontos. E a minha pergunta tem um nome esses pontos em que elas cruzam, que há o cruzamento, há a intersecção aí? Eu não sei, provavelmente tem, mas eu não tive tempo para fazer esse detalhamento, até porque nem vai dar tempo. E aí eu tenho as outras linhas, conforme nós já mostrei algumas delas, só de aqui, você tem a reta de Longchamps, ela se cruza a reta de Euler aqui no ponto, nesse ponto que nós já comentamos sobre ele. Enfim, dá para você brincar muito com essa construção, caso queiram explorar um pouco mais a construção, eu vou disponibilizar ali para vocês.
Bom, nessa parte aqui, é isso que eu tinha para mostrar de coisas relacionadas com a reta de Euler. Agora eu tenho uma pergunta, não sei se vocês vão fazer, que a pergunta intrigante é, de tudo que nós fizemos aqui, como eu calculei essas distâncias entre a nuvem de pontos e a reta de Euler, e depois só peguei os pontos que estão em cima da reta de Euler? Porque isso daqui foram dois cálculos, um cálculo da linha, a nuvem de pontos já está aqui, então eu preciso calcular os pontos, a distância dos pontos da nuvem de pontos até a reta de Euler. Se a distância for zero, então eu sei que o ponto está sobre a reta de Euler. Então eu guardo esse ponto, guardo o ponto e guardo o índice do ponto também. Porque com isso eu vou conseguir fazer esse tipo de apresentação aqui. Porque se eu não tiver o índice do ponto, eu não sei quais deles são. Alguém? Tinha uma pergunta nesse sentido aí. Sim. Bom, primeiro, como é que você fez para plotar todos esses pontos, né? Fazendo aí o índice variando. Eu fiz um slider. Então, mas pode mostrar na programação aí, né, do lado aí? Sim. Aqui, ó. N igual a 3053 e arrastei eu arrastei lá para o 3053. Eu sei, mas e aí onde é que ele joga esse valor? Ok, tá contando só. Tá certo. Não, você tá certo. Eu fiz uma sequência. Então, sequência, triângulo center, A, B, C, K, para K de 1 até N. E aí, à medida que eu arrasto o slider, ele vai plotando todos os pontos de uma vez. 2 linhas e um comando, aí plotou tudo isso aí. Exatamente. Vamos ver aqui se ele... acho que ele deve, para ir recalculando, talvez ele vai demorar um... Ele vai demorar um tempo, porque ele... por isso que eu já deixei ele arrastado para o 3053, ele já falou que está acompanhando. Para que não precisasse refazer os cálculos a todo momento. Uma outra pergunta você sabe por que esse nome Kimberley aí? Porque ele catalogou? Ele catalogou a biblioteca, a enciclopédia dos centros de triângulo, foi ele que publicou. Ele é um dos caras que fez o trabalho de catalogação dos 50 mil pontos. Caraca. Realmente, isso daí. Tá vendo aqui, ele fez 748 pontos. Aí, se você arrastar para o 3053, ele vai demorar um tempo e ele vai construir uma sequência com 3053 pontos. E aí tem umas paradas para você fazer isso, que é, por exemplo, calcular a distância. Mas eu queria mostrar num exemplo mais simples, que aí dá para eu rodar o exemplo, com essa parada da distância. A distância... O que é zip? Zip é um comando do GeoGebra para você meio que fazer, abre aspas, produto cartesiano. Quando você quer iterar sobre uma lista, eu quero fazer uma conta utilizando uma lista. Eu uso o zip. Ele vai iterar sobre a lista e me retornar uma lista. Então, aqui, zip, distância, de A até Euler Line. Euler Line é a reta de Euler. Esse A vai ser um elemento da lista que eu quero. Então, eu vou iterar o A sobre um elemento da lista L1, em que L1 é a lista de centros dos triângulos que eu calculei. E aí ele fornece aqui todas as distâncias para mim, desses, no caso, se eu tivesse com 3053, ele forneceu aqui no momento 748 distâncias. Então, o ponto 1, ele dista
um pouco da reta de Euler. O ponto 2, o ponto 3, o 4 e o 5, eles têm distância zero da reta de Euler. Então, ou seja, eles estão na reta de Euler. O ponto 6, o 7, o 8, o 9, o 10 não tem distância zero, não estão na reta de Euler. E foi assim que eu fiz essas contas. Eu utilizei esse zip. Aí depois disso, na verdade, eu fiz umas outras gangues aqui, né? Brasileiro, eu fiz uma conta que ele me mostra se a distância for zero, ele retorna o ponto. Tanto que você vê aqui que quando a distância não é zero, ele põe, não sei, ele não sei, porque eu estou usando o comando if. O if, em geral, tem que ter dois parâmetros, né? Se acontecer isso, você retorna tal valor. Se não ocorrer isso, você retorna outro valor. Como eu não coloquei nada aqui, ele coloca a interrogação. E aí, depois disso, eu fiz zip de novo. Agora eu vou iterar sobre as distâncias. E aí eu mandei colocar zero ou retornar o índice. Deixa eu mostrar aqui. Então, ó, se a distância do ponto até a reta de Euler for zero, eu retorno o índice, a lista de pontos que são centros do triângulo. Caso contrário, eu retorno zero. E aí, lá vai percorrer a lista de pontos. Com isso, eu consigo aqui todos os centros dos triângulos, de tal forma que, se for diferente de zero, é porque a distância é zero. Só que se for diferente de zero, é na verdade o índice na lista. A minha lista, essa lista aqui, L1, é uma lista com um certo N. Esse ponto aqui é o L1, colchetes 1, e assim vai. Bom, o que eu preciso? Eu preciso tirar esses zeros. Então, eu pego os elementos dessa lista aqui que são únicos. Então, eu peguei o unique. O unique é um comando do GeoGebra também para você pegar elementos únicos. É similar em Python. Em uma dada lista. E aí, notem que vem um zero aqui, mas esse zero eu sei que eu posso excluir. E agora eu construí uma nova sequência de pontos usando esse index aqui, unique. Agora, foi assim que eu fiz as construções. Agora eu sei, com base nisso, eu sei calcular quantos pontos tem em cima da reta de Euler, porque é o comprimento dessa lista menos 1, que é esse elemento aqui. E foi isso que eu fiz aqui para baixo tudo. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo um pouco mais, não tão poluído assim, que aí dá para ver os comandos de maneira mais simples. Mas essa foi a ideia que eu encontrei para fazer os cálculos. Se alguém tiver outra ideia mais eficiente, por favor, me envie. Bom, não sei se é mais eficiente. Eu iria perguntar, e se você tentasse a intersecção de conjuntos? Pontos com para qual? Para saber quais são os pontos, né, que estão na reta de Euler. Então, interceptar a reta com essa nuvem de pontos. Daria certo? Pode ser. E aí fica mais complicado para você pegar o índice deles, né? Aí fica complicado para saber, para calcular quantos. Mas é uma ideia. Eu não sei se a gente consegue pegar um conjunto contínuo, né? A ideia é que a reta é contínua, e fazer interseção com um conjunto que seja discreto. Eu acho que vai dar pano isso daí. Acho que vai ter que usar a distância. Okay. Em alguma hora você vai ter que usar a distância, a função distância, e se a função distância for zero, é porque o ponto pertence àquele elemento que você está calculando. Mas é uma possibilidade interessante. Uma outra pergunta, pessoal, não achar que a gente combinou e eu estou querendo o João só para mim.
Seria interessante, ao invés de colocar também a distância igual a zero, né, permitir ali alguma tolerância, 10 a -2, -4, né, em função das próprias construções. Ele... Não sei. Eu acredito que o próprio GeoGebra ele já utiliza isso, né? Porque computacionalmente você tem que ter, para você falar que um ponto tem distância zero, na verdade ele não tem. Ele satisfez um determinado critério de tolerância para o cálculo. Então, acredito que ele já tenha inserido algo em torno de 10 a -10, 10 a -16. Ok. Mas não estou totalmente correto disso, porque o algoritmo deve ser numérico, né? Não é um algébrico. Mas é só uma opinião. Beleza. Obrigado, João. Juan, estou por satisfeito. Para inquirir o candidato aí. Bom, podem ir parando aí. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês a questão da utilização daqueles comandos ali, sequência, e o comando zip, que foi um comando que eu achei super interessante para você iterar sobre listas. Então, eu fiz uma construção de um ponto A qualquer, peguei no 00 por questão de conveniência, e aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um quadradinho de pontos aqui, nessa região, em que cada ponto ele seja igualmente espaçado um do outro. Como que eu faço isso? Eu vou usar sequência, o comando sequência, e depois eu vou criar uma reta em cima de numa certa região aqui, no caso a reta y igual a 4, e vou calcular a distância da reta y igual a 4 a esses pontos que eu criei. Se a distância for zero, eu vou separar esses pontos e plotar eles de outra cor. Então, criei uma variável ΔX. E aí, pô, mas já, é só isso mesmo. Eu criei ali o meu conjunto de pontos, que ele é igualmente espaçado por um tamanho de passo ponto 2. Como eu fiz isso? Sequência. Então, essa sequência de fora, ela vai levar o iterador aqui, J, e vai variar de 1 até N. Quem que é o N? O N está aqui no slider, eu escolhi 52. Para quê? Para ele conseguir fazer as contas e não travar o meu PC. E aí, aqui dentro, então, aqui eu vou pôr uma outra sequência. Então, vou fazer uma sequência de sequências. Essa sequência aqui de dentro vai ser praticamente a sequência, o mesmo comando de fora, só que eu vou gerar conjunto de pontos. Então, eu vou gerar um ponto da forma A, vírgula B, e vai ser entre parênteses. Então, eu vou pegar o meu ponto A, inicialmente definido, mais I vezes ΔX, vírgula, Y de A, X de A e Y de A são comandos do GeoGebra para você pegar as coordenadas de um ponto P qualquer. Então, como A é da forma AB, X do A fornece o A pequeno. E o Y do A grande fornece a coordenada aqui em Y. É isso que eu estou fazendo aqui. Mais Y de A mais J vezes ΔX. Então, aqui eu vou gerar, quando o I variar de 1 até N, note que eu estou usando uma sequência quadrada, mas eu não preciso, posso pegar um N1 aqui e um N2 aqui para a sequência de fora. Eu fiz isso por questão de praticidade. Então, você tem aqui a sequência de pontos, que é de 52 por 52 de tamanho. E aí vamos ver se ele não travar, né? Ele travou. Desculpa, vamos voltar um pouquinho.
Só que essa lista, essa sequência, na forma com que ela está, ela é uma lista de pontos, ela é uma lista dupla, é uma matriz, praticamente. E você interar sobre matrizes é meio chato. Aí o que eu fiz? Eu transformei essa lista dupla, de dupla entrada, numa única linha. É uma lista comprida. E aí vejam que ela fornece o mesmo conjunto de pontos como era para ser. Agora, iterar sobre essa lista é mais simples, porque eu vou pelo índice. É só ir pelo índice. E aí eu tenho aqui a reta que eu falei para vocês, que é uma reta definida pelos pontos 0 e 4 e 5 e 4. Então, é uma reta no altura y igual a 4. E ela corta aqui, intersecta os meus pontos, em alguns desses pontos desse quadradinho. Quais pontos? Aí que eu vou usar a função zip. Zip vai ser, eu vou iterar sobre a lista L2. Então, zip, se a distância de A até L2 for igual a 0, eu retorno o ponto A. E caso contrário? Caso contrário, não sei, não faz nada. E aí vou iterar, vou chamar esse A, vai ser um ponto da lista L2. Ok? Vamos ver. Eu consegui todos os pontos de novo. Por que eu fiz? O que está errado aqui, né? Eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Esse comando aqui está errado, mas eu não quis fazer isso. Esse comando aqui está errado, esquece isso, por favor. O comando zip, eu vou usá-lo, eu quero utilizá-lo contra a função G1. Não vou calcular o zip do A contra o L2 para o L2. Vai dar todo mundo, porque, obviamente, o ponto contra ele mesmo, a distância é 0. Por isso que, quando você manda plotar o L3, você não vê diferença. Eu até deixei aqui, porque de vez em quando de vez em quando não, eu faço muito esses erros aqui. Mas o que eu quero é a distância de um ponto em L2 até a função G1, que é essa reta. E quero que esse cálculo seja variável dentro da lista L2, ou seja, essa lista que foi feita uma única lista. Se for 0, eu vou retornar o ponto. Se não for 0, não retorno ninguém. Tanto que tem aqui esses pontos de interrogação. Aí eu posso mandar plotar os lugares que é 0. Vocês podem ver aqui em azul. Mandou plotar. Por que ele não plota a interrogação? Porque a interrogação não significa nada para ele. Bom, aí agora vou fazer uma outra conta aqui para modificar e pegar os índices. Então, se a distância de A até G1 for 0, eu retorno o índice. Ok? Se não for 0, eu retorno 0. E esse A vai variar na lista 4, ou seja, essa lista aqui. Poderia ter usado qualquer uma das outras lá para cima, então eu obtive um monte de zeros. Mas eu não vou caçar no braço o número. Eu sei que é índice quando a distância é 0. Então, eu pego a função unique, e a partir da função unique, eu aplico a função unique aqui no L5, que é o zip. Então, todos esses zeros aqui, todo que tiver 0, eu sei onde a distância não é 0. Eles viraram esse único 0 aqui. O resto é índice da lista. Ou seja, está todo mundo aqui. Portanto, eu vou remover esse 0 da lista agora, da lista L6, eu vou removi ele. Está aqui a minha lista de índices que correspondem ao azulzinho. E aí eu vou fazer uma nova lista
a partir desses índices. Então, eu vou zip de novo, eu vou chamar a lista 4, que é esta lista aqui, aplicada no A, e o A vai variar na lista 7, só que A agora é índice. Ok? Então, veja que é L4 do A. Ou seja, o que é L4 do A? L4 do A é aquele ponto de número 989, que foi aquele cuja distância é 0, que eu trouxe aqui na lista. E aí está aqui, bonitinho. E foi isso que eu fiz lá na... Isso daqui é besteira? Ele trava se fizer aquilo ali. Foi isso que eu fiz nos cálculos, utilizando o GeoGebra ali para os centros dos pontos, certo? Bom, muito bom. Você tem experiência com Python, não? É mais fácil no GeoGebra ou mais fácil no Python fazer essas operações? do jeito que eu fiz aqui, o GeoGebra ele é muito prático para geometria. Eu acho que o Python não bate o GeoGebra aqui nessa parte de geometria. Mas a gente não tem muita experiência com o GeoGebra, então talvez precise estudar um pouco mais, eu vou ganhar um pouco mais de experiência nessa parte de programar. Por exemplo, o comando zip. O comando zip, depois que eu descobri ele, eu falei, poxa, aí eu fiquei quebrando a cabeça, pensando, né? Pô, como que eu itero sobre uma lista? Não dá para fazer o comando for, porque ele não aceita for, se eu não me engano, aqui dentro. Ele aceita na programação. Mas aí a programação dele vai ser em JavaScript. E eu também não estou dominando a parte de programação aqui dentro do GeoGebra. Eu prefiro aqui. Do meu ponto de vista, aqui é muito mais simples de ser feito com o zip e o flatten. Sequence, zip e flatten, para mim, foram os comandos para a gente fazer isso. Ô, João, só uma coisinha, né? Que você está usando a versão em inglês, né? Qual que seria o correspondente aqui para o português, você sabe? Estou tentando procurar aqui, zip e flatten não tem. Eu estou também no GeoGebra Classic, viu? Sim, também. Ok. O zip não tem? Não. Compactar, alguma coisa do tipo? Compactar. Iterador. Iterar ou algo do tipo. Interação. 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 Deve ser o interação. E o flatten, que eu poderia procurar aqui? Comprimir, alongar. Eu estou chutando no momento. Também não... só para chamar a atenção aí, saber quanto Sim. É que uma coisa que eu achei, talvez foi falta de procurar um pouco, é que é muito mais simples achar o manual do GeoGebra em inglês e espanhol do que em português. Tanto que eu mandei alguma coisa no grupo agora há pouco, e, se eu não me engano, parece ter sido uma tradução automatizada do espanhol. Mas bem observado, realmente. A versão em inglês é por costume, na verdade. O Flatten, eu vou até procurar isso depois e ver se eu consigo, e aí já mando para todos, se todos quiserem, obviamente. Bom, eu vou mostrar rapidamente essa questão de linhas centrais. Linhas centrais é o que está na definição do Mark Wolfram. É uma linha que passa pelo número de Kimberley. Qualquer uma delas são chamadas linhas centrais. Desculpa. São relacionadas aos centros dos triângulos. Se ela passa pelo número de Kimberley, ela é denotada por LN. Se ela passa por dois deles, é L e J. Eu estava pensando em deixar isso daqui como
o desafio. E essa daqui eita, eu fiz besteira. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui, em rosa, é uma linha central associada a esse triângulo. A construção dela, apesar de estar bem aqui bagunçada, com um monte de construções adicionais, ela é razoavelmente de procedimento. Você escolhe um ponto X, passa várias retas por esse ponto X, calcula o isogonal, e depois vai construindo outras retas, e as interseções 2 a 2, ela fornece essas chamadas linhas centrais. Juan, eu estou delimitando ainda a questão do trabalho. Eu acho que eu já vou deixar isso daqui meio para o pessoal não se assustar tanto nessa construção. Antes de fechar e já passar a palavra para vocês, eu gostaria de só mostrar uma última coisa que foi apresentado o ano passado nas tarefas e virou um trabalho que a gente submeteu, relacionado com a reta de Euler, só que aqui a gente usa os comandos sequência. Nós construímos, eu, o professor Alessandro, o professor Juan, um quadrilátero, e aí, nesse quadrilátero, construímos as 4 retas de Euler possíveis. Então, aqui nós usamos ferramentas, conforme o professor Alessandro explicou. Constrói-se as retas de Euler, para cada 3 pontos. Então, tem 4 possibilidades, porque é uma combinação 4 e 3. E depois, nós, particularmente, escolhemos um triângulo específico aqui, que formado pela interseção dessas retas. No caso aqui, era esse triângulozinho. A este triângulo, nós associamos uma área. A esta área, nós associamos uma cor. E essa cor nós mandamos plotar no GeoGebra. E obtivemos esse tipo de coisa estranha, que do meu ponto de vista, na verdade, são coisas bonitas. Então, isso daqui são cores, um esquema de cores associadas aos pontos, às áreas formadas nas interseções das retas de Euler, quando o ponto B, ele viaja aqui numa região do plano. Então, para uma determinada região que nós escolhemos, você parte de um quadrilátero previamente escolhido. Dependendo do quadrilátero, você gera figuras diferentes. Então, o professor Alessandro teve a paciência de simular várias dessas daqui, e geraram essas figuras bacanas. Aqui foi uma discussão bem interessante que foi feita naquele momento, e teve uma figura em particular que gerou um resultado bacana, um outro resultado bacana, foi esse daqui. Eu particularmente gostei bastante porque tem uma mescla de cores que é também associada a essa questão da área. Só modificar um pouquinho aqui. E é isso. Tem muita coisa a ser explorada no GeoGebra. Nós estamos arranhando aí a superfície. Isso daqui eu só queria mostrar mesmo a título de mostrar a figura em si, porque eu acho que quanto vocês mais verem esse tipo de capacidade do GeoGebra, mais vocês tendem a contribuir ou podem contribuir com a gente também, com coisas novas para pensar. Bom, enfim, espero que tenham
aproveitado aí, estou aberto a perguntas. Só reforçando ali, né? Ali é a cor do ponto, né? Então, o ponto ele percorre ali uma região retangular, como você falou, e aí vai modificando, né? Aquele quadrilátero base. E aí aperta aí, né? Aperta no seu GEBRA, né? Onde é que coloca a opção ali do RGB. Não sei se aí vai dar para fazer. Aqui não dá para fazer, mas aqui dá para fazer. Mostra isso aí que dá para definir isso, o RGB, que vai definir, né, a coloração do ponto mediante isso. Aqui tem a área daquele cores. triângulo. Isso. Mas aqui eu acho que eu não vou conseguir. Não, é só para dizer que tem aqui, RGB. Ó, RGB. Então, se você aí for coloca lá uma em programação. avançado, você consegue definir. No Red mesmo, no Red você tem uma funçãozinha, né? No Green outra funçãozinha, e no aqui Blue, vai o número de 0 a 255, aqui também, e aqui também. E aí todas as coisas que você fizer, eles vão se associar com essa cor. Lógico, se você associar a uma função que varia de acordo com o ponto, o RGB vai aceitar, ele vai mudar a cada ponto, e aí vai dar aquela coloração, essas cores aqui. vai dar uma cor para cada ponto, né? Que na visão geral aparece esse mosaico caótico, mas bastante interessante. Exatamente. Professor João, desculpa falar uma besteira aí, tá? Mas isso aí tem alguma relação com aquele deltoide que o professor Alessandro aí mostrou na aula passada? Assim, tem alguma... Os dois tem alguma eu não relação? sei. Não, Clóvis, esse é um conjunto pontual, né? Diminui um pouquinho mais, João, coloca aquele conjunto das várias... O quadrilátero, ele está aqui, ó. É esse quadrilátero aqui. Isso. É um quadrilátero qualquer que você escolhe, aí nós escolhemos a área para representar as cores, mas eu poderia ter escolhido 3 áreas, por exemplo. E aí daria um esquema de cores totalmente diferente. O que a gente achou interessante é que, aparentemente, isso é um problema. Você fala, vai percorrer a área, o que vai fazer? Mas só vai ficar percorrendo os pontinhos aí? Não, ele vai ter uma certa estrutura associada. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Eu vou colocar para rodar o... Você está vendo aqui? Que ele está rodando. Eu estou mudando um dos pontos. E aí ele fica aqui. Ele vai... Um dos lados do quadrilátero vai sendo alterado. E à medida que ele vai se alterando, vai mudando a área, a região que a gente escolheu. E, consequentemente, vai pintando o plano com algumas cores específicas. Isso tudo é dependente do mapa de cores que você escolheu. Poderia colocar outras funções e trabalhar com, em vez de um quadrilátero, trabalhar com 2 ou 3 triângulos apenas. Isso foi só um exemplo que nós pegamos e que acabou convergindo para esse negócio bacana aí. Era mais para ilustrar a questão utilização do comando sequências, aplicação da reta de Euler, criação de ferramentas, e esse caráter interativo e lúdico do GeoGebra, né? Apesar de ser um negócio, uma construção, a gente associou uma figura que eu, particularmente, não enxergaria nem chutaria que teria uma figura subjacente associada. Bom, o deltoide de Steiner, Clóvis, ele é uma sequência, né, de retas, né, bem comportada, né? Uma vez sim. então
juntando todas as retas ali, né? Por isso que é chamar uma envoltória, né? Então é bem comportado ali e forma ali aquele Um padrão, né? padrão, isso, um padrão bem, bem bacana também. Mas também é associado à reta de óleo, é o que tem em comum, né? Aham. Esse Isso, trabalho é de outro lado. Bom, gente, é isso. É isso. Alguma pergunta? O desafio. Eu gostaria de deixar essa construção aqui como desafio, que é construir uma reta central. O que é uma reta central? É uma reta que satisfaz algumas propriedades, ela passa por um ponto específico. Aqui eu construí uma reta qualquer, tanto que vocês veem aqui, se eu modificar esse ponto X, ele vai me fornecendo outras retas, mas vou acabar de escrever ali. A possibilidade de utilizar os exercícios do POTI também está válida, só que lá vocês ganharam de brinde, todas as soluções já estão prontas. Então, o que eu gostaria que vocês, se escolher aquela construção com a solução, faz o passo a passo, esmiuça o quanto você puder em termos de construção, para fixar essa noção do GeoGebra e aprender o processo de construção. Separa o processo de construção, essa parte de mostrar com o GeoGebra, e depois vai para a parte de fazer a demonstração em si com a argumentação matemática. Tudo bem? Eu vou disponibilizar lá ainda, ok? Não está lá no momento. Alguma pergunta? Posso parar de apresentar? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma crítica, sugestão? João, você pode falar mais uma vez o que é para fazer no desafio? Eu fiquei um